Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de aulas. Hoje com a nossa aula de língua portuguesa no Aprova, páginas 46 e 47, certo? O poeta utiliza uma linguagem em que as palavras costumam apresentar um sentido ou mais de um sentido. Essa é a linguagem. 7. No poema não há sinais de pontuação. Que característica do texto poético ajuda o leitor a separar as informações apresentadas ao longo do texto? A linguagem poética, a presença de recursos sonoros, como a rima, a organização em versos e estrofes. Só marcar o X. 8. Releia estes versos da última estrofe do poema. E a gente olhava, sem nenhuma pressa. A. Sublinhe a ação que aparece repetida nesses versos. B. Por que o poeta repete essa ação? Questão 9. A viagem feita pelo poeta acontece de maneira lenta ou rápida? Justifique com trechos do poema. Por que a viagem acontecia dessa maneira? Copie o verso em que o poeta dá uma explicação. Vamos agora lá na página 47 do Aprova. 10. Leia este cartão postal. Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 19 de fevereiro de 2019. Ei, Júlia, a viagem por Minas está demais. Ouro Preto é linda. Amanhã vamos para São João del Rei e Tiradentes. Pena que você não está aqui. Você ia ficar deslumbrado com mais detalhes. Beijos, Mari. Júlia da Silva, Avenida das Flores, sem número, Aracaju, Sergipe. CEP 49.001. 11. Com que finalidade esse cartão postal foi escrito? Para dar notícias sobre uma viagem que está acontecendo, pedir notícias de alguém que está distante, relatar uma viagem que ocorreu no passado. 12. Qual sinal de pontuação mostra que a viajante está muito empolgada com a viagem? Seria possível não usar nenhuma pontuação, como ocorre no tema que você leu? Clique. Vamos dar continuidade à nossa aula no PNLD, páginas 236 e 237, sobre o autor. Roger Mello nasceu em Brasília em 1965. É ilustrador, escritor e autor teatral. Publicou sua primeira obra infantil em 1990, A Flor do Lado de Lá. Escreveu 13 livros infantis e recebeu prêmios das mais importantes instituições nacionais de literatura, como a Academia Brasileira de Letras e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Como autor teatral, recebeu o Prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil e uma indicação para o Prêmio Mambembe. Estudo do texto. Observe estas duas imagens de montagens de Romeu e Julieta, famosa obra para teatro de... Então, a primeira imagem é do Balé da cidade de Moscou, que interpreta Romeu e Julieta em Sófia, Bulgária, novembro de 2016. A segunda imagem é da Turma da Mônica, Romeu e Julieta, espetáculo em comemoração dos 50 anos da principal personagem de Maurício de Souza,
São Paulo, maio de 2013. Olhem as duas imagens, né? Observem bem. Por que a diferença nas representações se ambas partem do mesmo texto? E aí, o que vocês pensam? Vamos à página 237 agora, do PNLD. 2. O texto dramático é escrito com a finalidade de ser representado em um palco com atores. Ao ser encenado, são acrescentados ao texto a iluminação, o figurino, os sons, as músicas e o cenário. Atores de um texto dramático. B. Com que finalidade eles leem esse texto? Então, para que as pessoas leem um texto dramático? C. Qual é a diferença entre o leitor do texto dramático e o público que assiste à montagem teatral? 3. A cena que você leu apresenta duas histórias. Quais são elas? B. Quais personagens participam da primeira história? C. Quais personagens participam da segunda? D. Que elementos compõem o cenário dessas histórias? 4. Pelos elementos apresentados, em que lugar as histórias se passam? Marque a resposta com um X. No meio rural ou na cidade? E assim nós encerramos a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Um abraço, à próxima aula.